Então, meus amores, um dos principais pontos que eu queria trazer aqui para esse vídeo é uma advertência tanto para mim quanto para você. Quando eu não estiver olhando para a tela, é porque eu estou com um caderninho com todas as anotações e é muito tópico, então é para mim não me perder nos pensamentos, ok? Uma das coisas que serve de advertência para mim, de advertência para você, enquanto a parábola dos maus lavradores é que todos nós, quanto cristãos, católicos, todos aqueles que se dizem seguidores de Cristo, a gente temos urgentemente, gente, precisamos aprender a ler. E precisamos também aprender a interpretar a Bíblia da forma correta. Por isso que nos tempos de Jesus, Jesus foi brutalmente e muito severo quanto aos escribas da época, né? E com os intérpretes das escrituras sagradas. Mas Carla, mas por que essas pessoas, por que Jesus foi tão severa a eles? Qual o motivo de Jesus ter criticado eles, a postura deles? Sim, gente, porque naquela época, infelizmente, essas grandes pessoas que tinham grande relevância no meio do povo judeu, no meio do povo hebreu, eles, infelizmente, eles tinham uma postura muito ruim e, infelizmente, até hoje a gente vê em pastores, em grandes líderes religiosos, que é o quê? É sobrecarregar o povo de coisas, de atos, de pensamentos, o qual Deus não pediu para fazer, ou passar as escrituras sagradas de uma maneira equivocada, de uma maneira que traga terror, que traga receio, que traga medo ao povo. Principalmente aquele povo que não era letrado, não era alfabetizado, não sabia ler, não tinha contato com livros, com escrituras, não tinha aquele desenvolvimento cognitivo de você ler e interpretar aquilo que você está lendo. Não. Aquele povo, infelizmente, era o povo que escutava a leitura, né, dos sacerdotes, né, dos grandes sacerdotes, dos escribas. Então ali eles escutavam e aquelas pessoas intérpretes e escribas relatava a palavra, a Bíblia, do jeito que eles queriam, a mensagem da forma que eles queriam, né? Então, tipo assim, esses escribas e esses intérpretes das escrituras sagradas foram muito criticados por Jesus e severamente repreendidos, ok? Agora vamos para a parte interessante, que é o desfecho da parábola dos maus lavradores, ok? Bom, em muitas parábolas que lemos na Bíblia, a gente pode ver que Jesus comparava o povo dele como vinha, como ovelhas, como lâmpada, sal da terra, luz do mundo. Então, tipo assim, Jesus pegava coisas do cotidiano daquelas pessoas, coisas que era bem comum do convívio dela, do trabalho delas, para ilustrar o reino de Deus. Então, quando a gente fala sobre vinha, nos remete ao quê? Ao povo de Israel. Quando a gente fala de uva, a gente vê que aquelas várias bolinhas, então a gente representa essas uvas como várias pessoas, várias nações, uma multidão de pessoas. E logicamente, quando nós falamos sobre o dono da terra, nos remete à ideia de quê? É o Deus, não é? Então, meus amores, logo lá no versículo 33, fala que um senhor, pai de família, ele arrendou ou recebeu por herança ou comprou uma terra e ali ele decidiu fazer plantações de vinhas. Então, ele cercou esse terreno, ok? Colocou um tanque de água e contratou lavradores para que eles pudessem cuidar, cultivar dessas vinhas, né? Que eles pudessem cuidar e administrar daquilo que ele tinha comprado. Deixou essas terras, essas vinhas nas mãos desse lavrador e foram para longe. Isso vai nos remeter ao quem? Se é dono da vinha, Deus, né? A vinha significa eu e você, o povo de Israel. Vamos tirar eu e você por enquanto e vamos arremetermos ao povo de Israel, ao povo hebreu, ao povo judeu. E esses lavradores administradores nos remete ao quê? Aos líderes religiosos. Então Deus confiou, né, o cuidado, a administração, o zelo dessas vidas, dessas almas nas mãos de líderes religiosos. Seja você sacerdote, seja você pastor, seja o que você se colocar como título. Então Deus te deu algo que é dele, que é para você cuidar. E Deus foi
para longe, não que ele não esteja vendo, ele foi para longe, certo? Aí vamos lá no versículo 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Então vamos lá, gente, vamos destrinchar. E logo no versículo seguinte, a Bíblia vai relatar que esse mesmo dono enviou outros servos para voltar para essas terras para pegar os frutos, né? Para o lucro que essa vinha deu. E a gente remete, quem são esses servos? São os profetas. Porque se os lavradores, o qual Deus entregou a administração do povo de Israel para que cuidasse, então mais tarde Deus ia requerer esses cuidados. O que vocês fizeram com aquilo que eu dei a vocês, né? O que vocês, qual foi o adubo, qual foi a palavra, ou seja, aqueles administradores que hoje são os principais líderes religiosos da época, sacerdotes, o qual nos remete também a ideia de pastor, de padre, Deus falou que ia vir, né? Que Deus ia vir e ia cobrar esses frutos, esses talentos, e nisso, esse mesmo dono pediu para que outros servos fossem lá e trouxessem o lucro da vinha. Só que o que acontece? Quem são esses outros servos? São sacerdotes. Aí eu queria comentar uma coisa para vocês. A gente tem, mas qual a diferença entre o sacerdote, né, e do profeta? Quando a gente trata do sacerdote, ele vai se referir, ele vai levar ele vai representar o povo, eu e você, para Deus, né? Ele vai levar as nossas questões, as nossas dificuldades, que nem na época, nossos pecados, para Deus. Ou seja, eles vão referenciar o humano a Deus. O profeta não, gente. O profeta já é ao contrário. Ele representa Deus ao povo. Ele fala das coisas de Deus para o povo. E o sacerdote fala das coisas do povo para Deus. Então, o que esses lavradores fizeram? Assim que avistaram esses três, mataram um, apedrejaram o outro e fizeram outra coisa com o terceiro também. Ou seja, esses sacerdotes foram mortos, foram esculachados, né? Então, o dono, vendo isso, falou assim, então eu vou mandar uma quantidade maior de servos, porque esses lavradores vão respeitar. Só que não, gente. Assim, quando esses lavradores viram que esse número maior de servos estavam vindo, eles fizeram a mesma coisa. Mataram todos eles. Todos eles. Não aceitaram a mensagem que o dono queria trazer, não aceitaram o que o dono queria cobrar deles. Então, enfim, o dono falou assim, então vou enviar meu filho, porque assim eles vão respeitar, porque é meu filho, é sangue do meu sangue, é parte da minha parte. E a gente fala, eles vão ceder, eles vão dar o que é direito pro dono. Gente, não deram. Mataram o filho do dono, sim, né? E para vocês, esses lavradores, além de rejeitar a primeira passada dos servos, rejeitaram a segunda e rejeitaram o filho. Se você tiver que interpretar como é que vai ser, esses grandes líderes religiosos, esses grandes sacerdotes pegaram e mataram todos os profetas o qual Deus enviou para que o povo se elevasse a Deus. Mataram todos os profetas, os quais através de Deus tinham uma missão de levar o povo, de levar o sacerdote, de levar o escriba ao caminho certo, a mensagem certa, a verdade, e não aquilo que era manipulação, não aquilo que era mentira, mas o sacerdote, ele era uma peça fundamental. Carla, mas tinha sacerdote não, profeta, né? Porque era um coração inclinado diretamente para Deus. Então imagine o coração deles. Não, o povo tá assim, tá assado, mas Deus ainda ama. Então, quando Deus enviou tantos os servos no primeiro bloco, tanto os servos do segundo bloco, significa o cuidado de Deus, significa o zelo de Deus. Mas também quando Deus entregou a vinha, o povo de Israel, nas mãos desses grandes líderes religiosos, não era para que esses sacerdotes os aprisionassem dentro do conceito deles, mas era para que eles cuidassem, era para que eles transmitissem a verdade daquilo qual Deus queria. E o que a gente vai entender com essa parábola no contexto todo é que Deus usa pessoas na terra
o qual nós chamamos de liderança, para cuidar de nós convertidos, novos convertidos, pessoas que permanecem na igreja, tanto eu quanto você. Mas Deus, ele vai dizer bem claro e vai frisar que quem convence o coração do homem é o Espírito Santo e mais ninguém. Então, essa é a forma que Deus usa lideranças para cuidar de certas pessoas, como eu e como você. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amores, se Deus tem te levantado como líder dentro da sua igreja, dentro da sua congregação onde você permanece, é de fundamental importância que você entenda que todas essas pessoas que estão debaixo da sua tutela não é para sempre. Ok? Isso é necessário que por algum tempo você venha cuidar dessa pessoa, que você venha levar ela, mostrar ela no buscar a Deus, no orar a Deus, no estar em constante oração a Deus, em constante comunhão e santidade com Deus. Mas vai ter um período que você vai ter que cortar, porque essa pessoa vai ter que andar sozinha, ela vai ter que desvendar as coisas de Deus sozinha. Então você que é líder, você tem que entender, essas pessoas o qual você está liderando, que são seus liderados, você não tem elas não são patrimônio seu. Elas estão sobre a sua tutela, mas não vão estar para sempre, ok? Elas não vão estar para sempre, porque se você pegar essas pessoas como propriedade sua, como objeto seu, nada vai dar certo, nada vai dar certo. Então, o seu papel como líder é você ajudar o máximo possível essa pessoa a se chegar a Deus. Nada mais do que isso. Mas que depois de algum tempo, esse laço venha a ser quebrado, esse laço venha a ser cortado. Ok? Porque nem sempre essas pessoas, não é sempre que essas pessoas o qual você está liderando vai comer só papinha ou vai comer só leitinho. Essas pessoas têm que se desenvolver, tem que aprender a engatear, tem que aprender a andar, tem que aprender a balbuciar, a falar, ok? Você, líder, nada mais é do que um canal que Deus está usando para ligar essa pessoa que você está ajudando a ir para Deus, entendeu? Você nada mais é um canal, uma conexão, tá? Entre essa pessoa, você e Deus. Você leva essa pessoa, você pega essa vinha que Deus te deu, que é o novo convertido, que são seus liderados, pega essa pessoa, cuida, né? Cuida, zela e dá e devolve para Deus. Quando desse dono te cobrar, você não reter essas pessoas para si, mas você entregar. Então você nada mais é do que um canal, uma conexão. Nesse momento, nesse período qual Deus está te dando a oportunidade de você de administrar essa pessoa, a vida dessa pessoa. Mas vai chegar um tempo que Deus vai falar, eu quero. E você como líder, você sendo consciente, ciente que o seu dever nada mais é do que você cuidar e você zelar para entregar para o dono, você tendo maturidade, você vai entregar. Você não pode reter. Você não pode reter essa pessoa para sempre nas suas mãos, porque essa pessoa não é propriedade exclusiva sua, mas é propriedade exclusiva somente de Deus. Entende? Então, às vezes, aquilo que Deus nos dá, a gente acha que é merecimento, não é por merecimento. Você tem que entender, você quanto líder, pastor, que vive falando, ele tem esse ministério, mas ele não pode ir para A, não pode ir para B, não pode ir para C, você tem que entender que esse canal não é para sempre. A pessoa ela vai crescer, a pessoa ela vai amadurecer e o chamado que está nela não te pertence, pastor. Não te pertence, padre. O chamado que está nela não pertence à igreja. O chamado que está nela pertence a Deus. Então você tem que entender que essa conexão de cuidado, que esse canal de cuidado vai ser por pouco tempo, porque essa pessoa precisa entender andar sozinha para ter um contato direto com Deus, para daqui a algum tempo você não ser o responsável de ficar no meio, mas você só pode falar com Deus através de mim. Não, porque Deus vai quebrar isso, porque vai ter um certo tempo que essa pessoa, Deus vai querer ter um contato direto com o fruto, direto com a vinha, direto com o lucro. E você vai para outros 500, para outras pessoas. Então, percebam o quanto é fundamental que você entenda. Eu sou líder.
Deus me colocou nessa terra para cuidar de vidas, mas essas vidas não me pertencem. Essas vidas pertencem a Deus. Por esse período, eu estou sendo canal de conexão entre a pessoa e Deus. Mas daqui a pouco, esse dono, esse Deus, vai querer ter contato direto com a pessoa. Então, eu vou concluir esse vídeo porque eu vou destrinchar isso em outros vídeos também, porque senão vai ficar muito grande. Então, qual é a conclusão? Não fique na reta de Deus. Não atrapalhe a Deus. Não fique entre Deus e a pessoa para sempre. Fique por um determinado período de tempo qual Deus te estipulou para que ficasse. Porque caso você ignore que essa pessoa tem que se chegar a Deus e que esse Deus quer essa pessoa e você fica no meio para atrapalhar, aquilo que você acha que tem, até isso vai ser tirado de você. Então, zele pelas coisas de Deus, zele por tudo que Deus tem te entregado. Você é lavrador, você não é o dono das vinhas, somente Deus. Vamos para o próximo vídeo, ok, meus amores? E vamos falar sobre o comportamento e a atitude desses maus lavradores, ok? Beijos.